Atividade número 2. Pedro quer fazer uma pipa. Ele pesquisou o plástico ideal e o encontrou, sendo comercializado em rolos com largura igual a 1,5 m, pelo preço de R$ 2,00 o metro. A pipa terá o formato de um quadrilátero, com os 4 lados possuindo a mesma medida. Na figura abaixo estão especificados o formato e a dimensão da pipa. Então, a pipa vai ter esse formato aqui e essas medidas. Este lado medindo, esse segmento medindo 60 centímetros e este segmento medindo 150 centímetros. Qual o nome do polígono que tem a forma da pipa? Essa figura aqui, gente, é um quadrilátero que a gente já tinha estudado anteriormente, e o quadrilátero que possui essas características de possuir os 4 lados iguais, porém ele não tem ângulos de 90, recebe o nome de losango. A gente já estudou em aulas anteriores. Quanto mede em metros a diagonal maior e quanto mede em metros a diagonal menor? Então, é o seguinte, a diagonal maior tem 150 centímetros e a diagonal menor, que é essa aqui, diagonal maior é essa, diagonal menor é essa, mede 60 centímetros. Quando a gente vai transformar de centímetro para metro, que é a unidade que o exercício está pedindo aqui, a gente tem que lembrar que 1 metro é igual a 100 centímetros, ou seja, de centímetro para metro, a gente divide o número por 100. Então, se eu tivesse, por exemplo, 500 centímetros, 500 dividido por 100 são 5 metros. 700 centímetros, 700 dividido por 100 são 7 metros. 150 centímetros, quando a gente vai dividir os 150 por 100, não precisa fazer divisão. Basta a gente andar com a vírgula que está aqui para a esquerda 2 casinhas. Então, seria a vírgula nessa posição 1, 2, ela vem para cá. Então, esse 1,5 é a mesma coisa de 1,5 m. Então, a diagonal maior mede 150 centímetros ou, seguindo o que o exercício pediu, 1,5 metro. Quanto mede em metros a diagonal menor? Diagonal menor é essa aqui que mede 60 centímetros. Como o exercício pediu em metro, a gente vai usar o mesmo raciocínio. 60 dividido por 100. Não precisa fazer a divisão, basta andar a vírgula que está aqui 2 casinhas para a esquerda, 1, 2, ela vem para cá. Só que a gente não tem um número iniciado com a vírgula. Para isso, a gente acrescenta um zero para acompanhá-la. Então, 0,60 é a mesma coisa de 0,6 metro, ou seja, a diagonal menor mede 60 centímetros ou 0,6 metro. Qual o nome do ângulo formado no encontro entre as duas diagonais? Essa aqui é a diagonal maior, essa diagonal menor. O ângulo formado entre essas diagonais é esse aqui, ou esse, ou esse, ou esse. E a característica do losango é que sempre que a gente traça as diagonais, a gente tem retas perpendiculares. E retas perpendiculares formam o ângulo de 90 graus. E o ângulo de 90 graus recebe o nome de ângulo reto. Sempre que nós temos um ângulo medindo 90 graus, ele tem esse nome. O ângulo formado entre a diagonal maior, que é essa, e um dos lados da pipa é agudo ou obtuso. Então, é assim, a gente pode pegar qualquer um desses 4 que tem essa característica. Lado da pipa, diagonal maior. Pode ser esse ou esse aqui, tanto faz. Eu vou pegar esse aqui de cima. Tá vendo? É esse ângulo em questão. Eu poderia pegar qualquer um dos 4, por quê? Porque todos eles são iguais. E como ele é um ângulo bem fechadinho, menor que o ângulo de 90, a gente classifica esse tipo de ângulo como sendo o ângulo agudo. A área da pipa em metros quadrados mede. Área. Como o exercício está pedindo área e essa pipa tem o formato de um losango, nós precisamos determinar a área dela usando a fórmula de área de losango que eu vou fazer na lateral aqui. A área do losango é a diagonal maior
vezes a diagonal menor dividida por 2. Diagonal maior é o 150, diagonal menor é o 60, que a gente vai dividir por 2. Só que tem um porém. O exercício está pedindo na unidade metros quadrados. Então, a gente não vai poder trabalhar com 150 e o 60. Por quê? Porque essas duas medidas estão em centímetros. O que a gente tem que fazer é trabalhar com esse e esse valores. Por quê? Porque eles estão convertidos em metro. Então, a diagonal maior, em metro, mede 1,5, vezes a diagonal menor, que em metro vale 0,6. O resultado que der, a gente pode dividir por 2. Uma coisa que a gente pode fazer para facilitar é o seguinte: esse número aqui é divisível por 2, como esse aqui também é. Então, ao invés de eu multiplicar 1,5 vezes 0,6 para dividir o resultado por 2, eu vou dividir esse por 2 e esse por 2, a gente elimina a fração e a gente trabalha com o número menor. Então, 2 dividido por 2 dá 1. 0,6 dividido por 2 dá 0,3. Então, para que a gente determine a área, basta a gente fazer 1,5 vezes 0,3 dividido por 1. Dividir por 1 vai continuar o próprio número. E quando a gente tem número decimal, vou fazer a operação aqui para você ver as características dela. 1,5 vezes 0,3. A gente faz a multiplicação, gente, desse tipo de conta, como se não existisse a vírgula, como se fosse 15 vezes 3. A gente lembra da vírgula só no final, quando a gente finaliza a conta. 3 vezes 5 é 15, vai 1. 3 vezes 1 é 3, mais 1 é 4. Agora, a gente lembra que aqui eu tenho uma casa depois da vírgula, aqui uma. Então, uma casa mais uma casa são 2. Com isso, eu vou andar a vírgula 2 casas para a esquerda. 1, 2, ela vem para cá. E a gente coloca o 0 junto para acompanhá-la. Então, a área é 0,45 dividido por 1, que fica 0,45 metros quadrados. Aí, os dois últimos itens são o seguinte: qual o comprimento mínimo em metros do plástico que Pedro deve comprar? O exercício disse que o plástico tem 1,5 metro de largura. Então, se ele comprar por exemplo, não sei, vai depender de como que a loja vende. Se a loja vender um valor quebrado, menos de 1 metro, vamos considerar isso. Sendo 1,5 metro de largura, ele consegue colocar na largura do plástico essa diagonal maior da pipa, que já tem o comprimento certinho que ele está precisando. Então, a menor medida que ele vai comprar, que ele precisa comprar, são de 60 centímetros, certo? E 60 centímetros convertido em metro dá 0,6. Se ele não vender, se a loja não vender valores quebrados, aí ele tem que comprar 1 metro, para que ele consiga encaixar certinho a pipa. Mas a grande maioria dos lugares vende valores quebrados, então vamos levar em consideração isso, tá? Que ele comprando 60 centímetros do plástico, ele já consegue encaixar certinho a pipa, porque a largura é exatamente o comprimento da pipa que a gente tem. E o último item: qual o valor que Pedro pagará pelo plástico? Se ele comprar 1 metro, ele vai pagar R$2. Mas ele comprando 0,6 metros, que é a mesma coisa de 60 centímetros, basta a gente fazer 0,6 vezes 2 para verificar o quanto que ele precisa gastar de dinheiro. 2 vezes 6 é 12, vem 1. 2 vezes 0 é 0, mais 1 é 1. Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Isso aqui sendo dinheiro é 1,20, que dá R$1,20.